Então, irmão Jonathan, a verdade é que o Evangelho de Jesus, o Evangelho que ele pregava, né, é o Evangelho o qual ele se referia: arrependei-vos dos vossos pecados, porque vos é chegado o reino dos céus, o reino de Deus, né? Ou seja, o Evangelho que Jesus pregava era esse Evangelho, né? Ele pregava a judeus, ele pregava também aos gentios, né? A quem aparecesse, né? Obviamente que ele priorizou, né? E priorizava os judeus, os da sua casa, os da sua nação, do seu povo, do seu sangue, né? Só que ele veio para que os seus não receberam, né? João, ali é João 1, versículo 11, né? No versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome, né? Então, quando a gente lê o Evangelho ali, a Epístola de Paulo aos Romanos, a gente vê isso claramente, né? Que os judeus, eles eram tão arrogantes que eles, né, achavam-se que por serem judeus já eram salvos, né? Tamanha era a prepotência e a arrogância, né, que se era praticada dentro do judaísmo, né? No entanto, né, Jesus Cristo chega para um judeu, né, e diz: quem não nascer da água e do Espírito, né, não é digno, né, não é digno de entrar no reino dos céus ou no reino de Deus, né? E Jesus falou isso a Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito, porque quem não nascer da água e do Espírito, né, não terá salvação, não verá a Deus, não herdará o reino de Deus, o reino dos céus. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque vos é chegado o reino de Deus, né? E quem é o reino de Deus, senão Cristo Jesus? Quem verá a Deus, senão por Cristo Jesus? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por mim, disse Jesus, né? Jesus se proclamava como o próprio Reino de Deus. Jesus se proclamava como o próprio Deus, como o próprio Deus. E os judeus se iravam, ficavam irados, né? Eles diziam: é blasfêmia, né? Eles diziam que Jesus estava blasfemando, né? No entanto, irmão, Evangelho da graça, Evangelho do reino, é o mesmo Evangelho, né? É o mesmo Evangelho, né? Só que Jesus priorizava pregar a palavra para os judeus, para o seu povo, né? A gente vê ali Mateus capítulo 1, versículo 20. Mas ele veio trazendo salvação, né, ao seu povo, não é isso? Então, só que o seu povo não quis, né? Não quis, né? Aí foi no momento que nós, os gentios, fomos enxertados na videira. Eu sou a videira verdadeira, de João capítulo 15, versículo 1. Meu pai é o lavrador, disse Jesus, né? Toda vara em mim, né, que não dá fruto será cortada e lançada no fogo, né? Lançada fora. Mas toda aquela que dá fruto será podada, cuidada, zelada, para que dê mais fruto ainda, né? Então nós, gentios, fomos enxertados na videira, né, em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a glória de Deus. E ele vai completa dizendo, versículo 5: porque sem mim nada podeis fazer, né?
Então, Evangelho do Reino, Evangelho da Graça é o mesmo Evangelho, né? Só que esse Evangelho, ele irá continuar, né, sendo pregado, né, no reino milenar, na era da grande tribulação. O Evangelho da Graça continuará salvando ainda o povo, né? A diferença aí vai ser só de período, né? Vai ser para aquela dispensação lá na grande tribulação. Então, entrará o milênio depois, Satanás será preso, né? O falso profeta, o anticristo serão presos, né? Por 1000 anos, e a igreja do Senhor, né, descerá dos céus à terra e reinará também com Jesus aqui por 1000 anos, né? Então, quando esse evangelho do reino for pregado, né, em testemunho de todos os povos, tribos, línguas e nação, então sobrevirá o quê? O fim. Isso é Mateus, já capítulo 24, versículo 14. Né? Então sobrevirá o fim. Né? Depois disso aí, com o final da pregação do Evangelho, testemunho de todos os povos, tribos, línguas e nações, Satanás será solto ainda por um pouco de tempo, né? E ele será destruído pelo sopro da boca de Jesus, está lá em Apocalipse aí, né? Será destruído pelo sopro da boca de Jesus, né? Certo? Então, meu irmão, será o fim, juízo final mesmo de tudo, né? Será feito, né? E, no entanto, entrará a eternidade, né? Chegaremos à eternidade. Então é um processo longo, é isso que a Bíblia ensina, né? É isso que será, né? E que haverá de acontecer. A graça e paz, irmão. Um abraço fraterno.